todo dia, quem consome algum tipo de noticiário, dá de cara com uma manchete falando de violência contra a mulher morta pelo noivo, pelo namorado, pelo ex-namorado, pelo marido, ex-marido. Esses casos estão aumentando ou a gente está noticiando mais? Porque eu também tenho a impressão que isso lá nos anos 80, 90, tinha aquela coisa, aquele mito do briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, as coisas eram meio abafadas. O que você acha? A violência mantém-se a mesma, está aumentando ou até que não está aumentando, mas a divulgação é maior? Os dois. Nós temos esses dois fenômenos caminhando juntos. Então está aumentando e noticia-se mais. Noticia-se muito mais. Eu até me recordo quando eu comecei a dar palestras em escolas, universidades, empresas, para falar sobre o tema, muitas vezes as próprias empresas falavam, não fala violência contra a mulher, não fala violência doméstica, fala do empoderamento feminino, da importância da mulher no mercado de trabalho, da liberdade financeira da mulher. E era vedado, muitas vezes, pedido para eu não falar em violência contra a mulher, os altos índices de violência contra a mulher, como eram os casos de violência contra a mulher. E hoje em dia, isso é algo que é divulgado diariamente, o que é importante, porque traz uma conscientização da sociedade do grave problema de violência contra a mulher e encoraja também outras mulheres a denunciarem, porque muitas delas se identificam com situações, veem o perigo de não denunciar e continuar num ciclo de violência que pode aumentar de um xingamento, de um controle, de um ciúmes excessivo, para um tapa, para um espancamento e até para um feminicídio, que é a morte violenta da mulher pelo fato de ser mulher. Mas por que pediam para você não falar sobre isso? Porque era um tabu. Era feio falar sobre isso. E, a meu ver, sem generalizar, muitas vezes nós tínhamos entre pessoas que estavam naquele meio agressores, abusadores, homens que cometiam violência contra a mulher dentro de casa, mas que socialmente eram vistos como as melhores pessoas do mundo, homens que cometiam abuso sexual dentro do ambiente do trabalho, mas estavam lá levantando a bandeira de defesa dos direitos das mulheres e de alguma campanha interna na empresa contra o assédio moral e o assédio sexual. Então, por ser um tabu e por ser proibido, como se não dessem nada, ou como muitas vezes se a mulher estivesse se vingando do homem e denunciando falsamente uma violência. Não se falava sobre isso. E eu me recordo, quando eu comecei a trabalhar, minha mãe é advogada de família, e nós começamos a trabalhar com ela desde cedo, porque também ela não tinha onde deixar os filhos e todo mundo ia para o escritório, e eu me recordo que ela pegava casos em que a mulher falava, doutor, eu fui na delegacia denunciar e o delegado nem quis registrar a ocorrência. Ou porque a pessoa era muito importante, ou porque isso era briga de marido e mulher, vai na igreja, vai se aconselhar, procura um psicólogo, que isso passa. E aquelas mulheres ficavam sem defesa, sujeitas a mais violência e sem qualquer tipo de lei que pudessem protegê-las. E eu fiquei vendo isso, e esse foi um dos motivos também que eu criei essa vontade e esse objetivo de lutar pelo fim da violência contra a mulher quando eu me formasse na Faculdade de Direito. Agora, a violência está aumentando, sem dúvida. Nós temos vários casos de violência e eu digo mais, o que eu percebo nos casos que eu tenho pegado enquanto advogada, que não é só a violência que está aumentando. É o ódio empregado nessas violências. É um meio cruel em que essas mulheres muitas vezes são agredidas, são violentadas e são mortas na mão dos seus parceiros, ex-parceiros, dos agressores que são criminosos de crimes violentos contra as mulheres. É um ódio, é uma raiva, é um aumento dessa violência com intensificação do modus operandi. Isso é muito grave para nós. A gente vê uma cultura crescente, aquela coisa do incel e etc e tal. A que você atribui esse aumento desse ódio? A minha fala ela tem que ser bem explicada para não parecer que eu estou falando que a culpa é das mulheres. Não, o que nós temos? Até porque, por que eu te falo isso? É engraçado? Só tomar um pouquinho de água. Tá em ordem essa água, né? Tá. Tá bom. Você achou que eu ia te dar uma boa noite Cinderela aqui? Não, mas... Tá em ordem essa água, eu fiquei até com medo aqui agora. Eu sempre antes de tomar, eu falo, toma um golinho antes. Eu vou beber um pouco. Não, mas da minha, não da sua. Então tá.
Melhor não, deixa eu beber da minha. Mentira, eu tô brincando, eu bebo aqui. Brincadeira. Só pra descontrair. Meu Deus, descontrair, eu tô tenso pra cacete agora. Vamos lá. Há uns 2018, ou 2017, 2018, eu levei de livre e espontânea vontade um pacote de leis, de projetos de leis para aprovação de combate à violência contra a mulher. Era como se fosse um pacote anticrime de violência contra a mulher. E à época, o ministro Moro, o Moro era ministro da Justiça. E eu consegui um horário com ele para entregar em mãos esse projeto de combate à violência contra a mulher com alguns pontos cruciais para a diminuição da violência contra a mulher. E ele apresentou numa cerimônia no Dia Internacional da Mulher esse pacote, juntamente com outras autoridades e outras pessoas operadoras do direito que formaram esse grupo comigo, e na época perguntaram, o senhor acha que a violência está aumentando? Ele falou assim, por quê? Porque as mulheres estão ficando mais empoderadas. E essa fala foi muito ruim, a repercussão, porque eles aproveitaram uma fala isolada para falar que ele estava colocando a culpa das mulheres. E aqui eu não estou nem defendendo e nem acusando, estou só trazendo o contexto, por quê? Porque um dos problemas graves é esse. Os homens, não é que as mulheres estão ficando mais empoderadas. A independência da mulher, a mulher não se submeter a certas coisas, a mulher ter essa necessidade de valorização enquanto cidadã de primeira categoria, para ela ser valorizada no mercado de trabalho, para ela ocupar espaços que antigamente eram ocupados apenas por homens, isso faz com que a mulher tenha uma maior valorização, uma maior independência, só que os homens não estão preparados para isso. E aí isso gera mais ódio nesses caras. Isso gera uma raiva, uma rejeição que eles não aceitam, e isso acaba reverberando em violência contra a mulher. Não estou generalizando todos os homens. Estou dizendo que muitos dos casos que eu pego é porque a mulher resolveu dar um ponto final num relacionamento abusivo, é porque a mulher começou a trabalhar, ter o seu dinheiro e não se submeter a situações que poderiam ser violências psicológicas ou que seriam atos de humilhação, de desqualificação, de ofensa, sua burra, você é um lixo, você não serve para nada. Não, agora eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, entre outras situações também. Tudo isso, obviamente que aliado a uma cultura muito machista, entre outros aspectos também de dependência financeira, de desvalorização da mulher ou da identificação da mulher como objeto, tudo isso faz com que essa violência continue intensa e aumente com o tempo. Por isso que nós precisamos combater isso com rigidez e também, a meu ver, com uma transformação cultural para que os homens possam entender que nós não estamos contra eles, mas nós queremos ocupar os nossos espaços em igualdade de direitos e de obrigações também. Nós queremos estar junto, lado a lado, nem à frente e nem atrás. Se estiver na frente, aí tudo bem. Só não pode estar atrás. Qual?